Esse é o primeiro destaque do esporte de hoje. De olho, então, no nosso placar Sicredi. Com o placar da noite de ontem, na ressacada, o Avaí bateu a Chapecoense por 3-0 pelo jogo de ida da final da Copa Sul-Sudeste. O Leão que chega aí com uma vantagem boa em cima da Chapecoense para o jogo decisivo que será no domingo. E quem acompanhou de perto essa partida e traz todos os detalhes para a gente é o Jorge Júnior. Fala, Jorge. Boa tarde. Boa tarde, Susan. E para você que acompanha o esporte aqui dentro do Balanço Geral, pintou o campeão? O Avaí fez 3-0 em cima da Chapecoense aqui na ressacada, no recorde de público da temporada aqui no Estádio do Leão. 12.490 torcedores, com entrada grátis, vieram e acompanharam um verdadeiro show do camisa 10 Jean Lucas. Logo aos 5 minutos, ele pegou de fora da área um belíssimo chute no canto do goleiro Anderson e abriu o placar para um Avaí. Aos 36 minutos, após o Wallace França brigar com o zagueiro dentro da área, a bola sobrou de novo para Jean Lucas. Ele bateu com o pé direito com muito efeito, marcando o segundo gol. Já aos 47, um golaço do Leão. Taylor dominou na direita e tocou para a área. Daniel Penha deixou a bola passar e o Alisson entrou com tudo, passando pelo zagueiro e dando um biquinho para carimbar o terceiro gol do Leão na partida. No jogo de volta, no próximo domingo às 11 da manhã, o Avaí tem a vantagem de perder por até 2 gols de diferença para conquistar o inédito e primeiro título da Copa Sul-Sudeste, além de bolsar, claro, R$500 mil de premiação e garantir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem, que garante também ao clube mais 3 milhões na conta. Eu volto contigo, Suzana. Valeu, Jorge Júnior, pelas informações do Leão da Ilha. E depois do jogo, o técnico Cauã de Almeida falou sobre o bom desempenho da equipe em campo e também da importância desse resultado. Vamos ver. Primeiro, ressaltar que a torcida fez um papel importantíssimo hoje, né? A torcida marcou uma presença assim, com muita energia, com muita força, e a gente correspondeu dentro do campo, né? Isso facilita muito para o jogador ficar concentrado, né? Quando tem uma energia, um ambiente desse, é difícil de ganhar do Avaí aqui dentro. E, obviamente que o caminho mais natural é de você ter dúvida, de romper alguma coisa de comportamento, de tático, e nesse momento não. A única coisa que eu pedi para eles é que acreditassem na identidade que a gente construiu desde o início da temporada, e eles acreditaram muito. O Avaí sempre foi assim, dentro de casa, fora de casa, pressionante, tentando fazer uma equipe agressiva o tempo inteiro, uma equipe que quando tem bola, um ritmo alto, e hoje a gente pôde demonstrar isso dentro do campo. Tá aí, Cláudio Caticarte já está aqui com a gente. Cláudio, uma equipe mais organizada, uma superioridade em campo por parte do Avaí. E o Jean Lucas, que foi um show à parte em campo, né? Boa tarde. Boa tarde, Suza. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Um atropelamento no primeiro tempo. Quando o técnico da Chapecoense viu, já estava 1-0. Que primeiro tempo, né, do Avaí. Aliás, o jogo como um todo, porque construiu a vitória no primeiro tempo, numa noite mágica aí do Jean Lucas, um time que se impôs. Essa identidade que o Cauã de Almeida falou e que a gente vem falando e escrevendo no Jornal ND, no portal ND+, a melhor versão do Avaí veio para esse jogo contra a Chapecoense. Um time muito bem equilibrado, marcando pressão, não deixando o adversário evoluir, né, no campo e avançando para o gol do Léo Aragão. Uma equipe agressiva quando estivesse com a posse de bola, quando recuperasse essa posse de bola e com finalizações, né, e sendo efetivo. E olha, que jogo do Jean Lucas, claro, ficando mais pelo lado esquerdo, mas flutuando, dando boas opções. Daniel Penha, também uma excelente partida, os dois volantes, tanto o Luiz Henrique quanto o Paulo Vitor. Foi um encaixe coletivo, uma disciplina tática absurda dessa equipe do Avaí. Os dois laterais, o Alisson pela direita, o Wesley Gasolina improvisado pela esquerda. Foi um futebol coletivo em que resolveu no primeiro tempo. E olha, 3-0 até foi pouco no primeiro tempo. E no segundo tempo, aí a maturidade tática da equipe, né? Fez 3-0. Olha, foi simplesmente uma equipe com uma organização impecável o jogo inteiro. Mesmo com as trocas, os jogadores que entraram mantiveram essa força, né, de marcação. E o Avaí só administrou. É uma vantagem enorme. O Avaí coloca uma mão na taça, é só confirmar domingo. O torcedor tem muito que aplaudir esse time, viu? E o Cauã de Almeida, que a gente vem elogiando aqui no Bom Trabalho, espero que os haters, né, analisem o contexto do que teve em outras derrotas. Esse é o trabalho do Cauã de Almeida que a gente viu ontem. E um controle emocional, considerando a má fase do Avaí na Série B do Campeonato Brasileiro, abrindo ali o Z4. Então, ter esse controle emocional, virar a chave para outra competição e fazer uma vitória dessa em casa foi sensacional. Se repetir esse desempenho, sai logo da zona de rebaixamento da Série B. É só repetir essa fórmula.
É o que a gente torce aí, né? Os torcedores também do Avaí torcem por isso, a gente segue acompanhando. Cláudia, agora a gente vira a chave e fala do outro time da capital, o Figueirense. Você conversou com o empresário Edson Silva após a proposta apresentada por ele, né? Ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. Ainda não é uma decisão, né, feita, precisa passar aí por muitas etapas, mas ele se mostrou bastante positivo em relação a isso e falou também dos investimentos necessários, né? É verdade, é importante a gente falar disso, né? Eu conversei realmente com Edson Silva, que é o representante da Pan Esportes, né, que tem o Guilherme Arturo Vieira como principal empresário na questão financeira, já que a empresa do Edson da Silva vem com know-how, mas não com a parte financeira. Não envolve o Edson pessoa física e nem a Nexeira, que é a empresa a qual ele é um dos proprietários. Então, é um pool de empresários que vão injetar valores tanto para uma reformulação e reestruturação do futebol, como também de um projeto imobiliário no terreno ao lado do ginásio. Agora, vai ter aquela parte de burilar as cláusulas contratuais. O clube protegendo seus interesses, claro, protegendo, por exemplo, garantias para o pagamento das dívidas e também para que tenha, né, o mínimo de metas desportivas diante de um clube que vai fazer 105 anos. Agora, Susan, uma coisa que a gente conversou também com o Edson e também com o presidente do Conselho Deliberativo, né, o doutor Antônio Miranda, é que o Figueirense fez um contrato anos atrás com a Clave, que era necessário e que foi importante, porque, inclusive, conseguiu fazer com que a recuperação judicial do Figueirense andasse e tivesse em termos finais. Era importante ter um investidor que demonstrasse garantias para pagamento dos credores na recuperação judicial, mas nesse contrato, quem tem a preferência de compra de 90% da SAF é essa empresa, que hoje, de Clave, mudou o nome para Lift. Então, além das negociações entre o Figueirense e a Pan Esportes, que ainda não foi comprada a SAF, ainda não foi vendida, tem que passar por essas análises, né, de contrato e de cláusulas, também tem esse entrave que precisa ter uma rescisão de contrato com a Clave e Lift. Então, o Edson Silva, da Pan Esportes, sabe que precisa negociar com essa empresa para poder avançar e aí sim efetivar a compra de 90% da SAF do Figueirense. Situação que a gente, claro, segue acompanhando e amanhã te esperamos de novo aqui no Esporte para falar da rodada do fim de semana, né? Exatamente, para a gente projetar esse segundo jogo final, que o Avaí é uma vantagem enorme. Já diria o grande Miguel Livramento, esse Avaí faz coisa, hein? E a gente espera, então, aí o resultado de domingo, confronto catarinense, Avaí e Chapecoense. Obrigada, Cláudia, até amanhã. Obrigado e até. E olha só que bacana, amanhã São José será palco da Liga Nacional de Handebol. O Nacional Handebol Clube, equipe josefense, vai entrar em quadra para enfrentar o Pinheiros de São Paulo. A partida será às 7 horas da noite no Centro Multiuso, com entrada gratuita. O jogo é válido aí pela Conferência Sul-Sudeste da Liga. A competição também vale vaga para a fase nacional do campeonato. Está aí uma programação muito bacana lá em São José para quem quiser conferir. E a Seleção Brasileira Juvenil de Ginástica Rítmica alcançou o lugar mais alto do pódio no Campeonato Pan-Americano da modalidade. E temos uma representante de Florianópolis na equipe, Letícia Wagner. A competição foi realizada no Rio de Janeiro e, claro, a gente parabeniza as atletas, em especial a Letícia, que vem se destacando e dando muito orgulho para Florianópolis e para toda Santa Catarina. Mais um jovem talento aí, Polito, fazendo bonito em cenário nacional e quem sabe até internacional, né? Muito bacana. Parabéns, hein? Meninas de ouro. Obrigado. E a gente segue acompanhando até amanhã, Polito, com outros destaques do esporte. Valeu.